Marcos capítulo 15, versículo de número 21. Posso ler, amados? Está escrito assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, estava de passagem, para um outro objetivo. Estava ali só passando para poder chegar em algum lugar que ele já havia planejado que iria chegar. Mas houve um imprevisto. Soldados os constrangeu. O soldado vai o constranger. Ele estava vindo do campo, de fora da cidade, para dentro da cidade de Jerusalém. E o constrangeram. Ele que passava por ali sem pretensão nenhuma, ele que passava por ali sem querer se envolver com aquele tumulto, não é do conhecimento dele o que está acontecendo ali, não interessa a ele, ele só tem um objetivo, ele quer chegar dentro da cidade e também chegar no templo para adorar o Deus de Israel. Esse é o objetivo dele. Mas os soldados, os romanos, o constrangeu dizendo: você, leve a cruz dele, ajude-o, ajude esse miserável carregar, porque já está desfalecendo no caminho. Não, mas eu estou indo para o templo adorar ao Deus de Israel, não me interessa, vai ajudar ele a levar a cruz. Para você entender o que está acontecendo com Simão Cirineu, hoje é o país da Líbia, no norte da África. Cirene ficava ali hoje onde é a Líbia, naquela região do norte da África. E ele veio a Jerusalém como muitos outros judeus que vieram a Jerusalém para celebrar a Páscoa e receber o sangue do Cordeiro Pascal. Esse era o objetivo dele. Ele saiu da casa dele, uma viagem muito longa, saiu do continente africano para o continente asiático, saiu de um continente a outro, de uma nação a outra, sem avião, sem ônibus, sem trem, sem nenhum tipo de meio de locomoção rápida. Provavelmente ele levou dias e dias até chegar a Jerusalém, cheio de anseios para chegar no grande templo que Salomão havia construído e Herodes havia reformado, e cujos discípulos disse que era suntuoso. Olha as pedras, mestre, que maravilha, que templo. O objetivo de Simeão Cirineu é celebrar a Páscoa em Jerusalém, no templo, como ordem bíblica, que nas 3 festas anuais era obrigatório estar em Jerusalém, participar da Páscoa, de Pentecoste e da festa de tabernáculos. E ele, com sua túnica, porque cada judeu vinha com uma túnica branca para poder trajá-la na hora da cerimônia, na hora do sacrifício pascal. Então, cada judeu colocava uma túnica branca para receber a aspersão do sangue do Cordeiro Pascal, que o sumo sacerdote regente, que naquele dia era Anás e Caifás, genro e sogro, uma conchave entre eles. Havia 2 sumos sacerdotes, que até então nunca tinha havido 2 sumos sacerdotes, mas nos dias de Jesus houve um conchave, um acordo, e havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, genro e sogro. E era eles que às 3 da tarde, na hora do sacrifício diário, era Anás e Caifás que iriam com o sopo
molhado no sangue do cordeiro, imolado às 3 da tarde, na hora do Tamide, lá em Atos dos Apóstolos, diz que a hora do Tamide era a hora do sacrifício diário, que era a hora nona, quando Pedro e João subiu ao templo, a hora nona, a hora do sacrifício, era às 3 da tarde, que se imolava o cordeiro, e aí começaria a inaugurar a festa da Páscoa. E esses discípulos, e esses religiosos, Anás, Caifás, o grupo sacerdotal, um dia anterior, eles também tramam como matar Jesus. Os mesmos sacerdotes que vão aspergir sangue sobre o povo, no dia anterior, é os mesmos sacerdotes que ofereceram dinheiro a Judas Iscariotes e combinaram uma chave, um segredo para dizer quem é Jesus, para prender Jesus. São esses religiosos que vão celebrar a cerimônia pascal. São esses sacerdotes que vão, pseudo-homens de Deus, que vão entrar na presença de Deus e dizer que o povo está perdoado dos seus pecados. Esses mesmos sacerdotes que dizem servir a Deus junto com o povo, esses sacerdotes que junto com o povo, logo no dia seguinte vão estar gritando: solta Barrabás e mata Jesus, é esse mesmo povo que às 3 da tarde vai estar no templo dizendo que Deus seja louvado, se esquecendo que aproximadamente horas anteriores, este grupo de religiosos, sacerdotes, fariseus, todos eles tramaram a morte de Jesus em segredo, para não criar um montinho entre o povo, e ainda pagou Judas 30 moedas de prata, para que Judas dissesse quem é Jesus. Porque Jesus era um ser humano comum, para você ter ideia, que tinha uma senha para mostrar quem era, porque à noite, no Monte das Oliveiras, sem luz, sem iluminação, todo homem judeu daquela época se parecia um com o outro. Então Jesus não tinha purpurina celestial sobre ele brilhando, não, ele era um homem como qualquer outro homem da sua época, com barba, cabelo, trajes igual, todo normal. Então só uma chave poderia decifrar quem é o Jesus. Então Judas disse: a quem eu beijar, vocês prendam. Os outros não são, os outros pode até parecer, mas é meus companheiros de ministério, é companheiros de fé. Então esses não são, mas quem eu beijar, vocês prendam, porque é o tal. E assim foi feito, prenderam Jesus, e Jesus desde aquela noite foi levado ao sinédrio diante das autoridades religiosas de Anás e Caifás e Anás vão interrogar Jesus, vão levantar testemunhas falsas contra Jesus, e Jesus pergunta: tu és o Filho de Deus? Responda-me, tu és o Filho de Deus, Jesus? Jesus disse: brevemente você verá o Filho do Homem descendo nas nuvens dos altos céus. O policial do templo chegou e deferiu um tapa na cara de Jesus e pá! É assim que você fala com o sumo sacerdote? É assim que você diz ao sumo sacerdote que te fez uma pergunta, Jesus? E fere a cara de Jesus. Jesus já está todo esbofeteado, ele já vem apanhando desde o Monte das Oliveiras, ele vem apanhando e chega agora no sinédrio, toma um tapa na face do soldado, do policial do templo, e diz: é assim que você responde ao sumo sacerdote? Jesus diz: eu falei alguma coisa demais? Aí o sacerdote Anás e Caifás e todos os religiosos que ali estão rasgam a roupa e diz: blasfêmia, blasfêmia, ele se diz filho de Deus e semelhante a Deus, é réu, tem que ser morto. Mas nós não podemos matar. Que ironia, né? Nós não podemos matar porque a nossa lei não permite
fazer isso porque para matar alguém nos dias de Jesus precisaria de forma legítima da autorização do governo, que é representado por Pilatos, procurador de César na Judéia. Então eles vão dizer: nós não podemos matá-lo assim, vamos levar para Pilatos. E Pilatos vê o que vai fazer com esse mentiroso, com esse fraudulento, com esse enganador, com esse ladrão e mentiroso. Vamos então levar a Pilatos. Judas, que havia o traído, chega aos sacerdotes que ele havia pago. Judas cheio de remorso, Judas com a consciência culposa, com acusações interiores dentro dele. Judas pega as 30 moedas de prata, corre até o sacerdote e diz: olha, eu traí sangue inocente, eu fiz bobagem, e eu não quero me envolver com isso, e eu trouxe aqui as 30 moedas de prata, tentando desfazer o que ele fez, mas já não tem mais como. E os sacerdotes e os religiosos olham para Judas e diz: o que nós temos a ver com isso? Ou seja, problema seu. A religião olha para Judas e diz: nós não temos nada a ver com isso, isso é problema teu. A religião diz para Judas: você que agora se vira, porque os nossos interesses aqui são outros, já alcançamos os nossos interesses pessoais, que era prendê-lo. Se você foi participante em negando Jesus, negando tudo que ele te ensinou, se você abriu mão dos ensinos dele e traiu ele, e não quis mais andar com ele, se decepcionou com ele porque ele não atendeu a tua demanda, que você queria que ele fosse rei de Israel, problema teu. Problema teu agora. Se você não soube honrar Jesus, nós não temos nada a ver com isso. Nós só temos uma questão agora: resolver esse problema, porque Jesus atrapalha a nossa religião. Jesus, ele não segue os nossos dogmas. Ele come com o pecador, ele põe a mão em leproso, ele cura no sábado, ele faz coisas que a nossa religião não permite. Os nossos dogmas e a nossa cartilha, o nosso relatório, a nossa cerimônia, o cerimonial, ele não atende a demanda. Ele entra no templo, inclusive expulsa os negócios do templo. Por 2 vezes ele já entrou dentro do templo e atrapalhou o nosso comércio. Nós estamos lá ganhando o nosso dinheiro, vendendo as nossas pombas, vendendo as nossas ovelhas, com preço superfaturado. Aí ele chega dizendo que ali aquele templo não é lugar de comércio. Ele atrapalha. Jesus não nos favorece na religião. Jesus e religião não dá para andar junto. Jesus atrapalha os negócios do religioso. Jesus só é bom para o religioso para ganhar dinheiro. O Jesus da religião é para atender às demandas pessoais dela. Jesus só é bom para a religião quando Jesus não interfere na religião. Mas quando Jesus começa a interferir na religião e na vida do religioso, ele nega. Ele não quer andar com Jesus mais. Abre a mão de Jesus e a decisão é: vamos matar Jesus, porque se Jesus continuar com o evangelho da verdade, se ele continuar falando da forma que faz, ele vai acabar com a nossa religiosidade. E nós, seres humanos, precisamos de religião para viver, porque a religião é como se fosse um cabresto na cabeça das pessoas, para dominá-las, para ludibriá-las, enganá-las e atender a demanda da religião. E a religião decide acabar com Jesus. A religião não está preocupada com a pessoa, com o Senhor Jesus. A religião está preocupada com seus interesses pessoais e particulares, que estão sendo afetados pela verdade do evangelho que Jesus está pregando. E Jesus sempre estava denunciando a hipocrisia como eles viviam, que no templo era uma coisa, fora do templo era outra, eram fachada pura.
Jesus chamava eles de hipócritas, porque a religião constrói muita hipocrisia. A religião faz do ser humano um ser hipócrita, através da pseudo-piedade. Parece ser um ser piedoso, na igreja, no templo parece anjo, mas fora dos limites da religião é um verdadeiro diabo. Porque a religião forma muito piedoso, falso piedoso. Tem cara de santo, mas um coração de demônio. Tem cara de anjo, mas tem coração de Lúcifer. Porque a religião não tem poder de transformar o homem. A religião não tem poder de libertar ninguém. E quando a religião vê-se ameaçada, então ela prefere excluir Jesus, como se tem muitos por aí. Tem até a religiosidade do cristianismo, porque cristianismo é religião. Mas dentro do cristianismo está cheio de gente piedosa, com um coração maldoso e perverso e dominado por forças malignas, o qual já excluiu Jesus e disse: agora a igreja é nossa, se apoderou da igreja. Se tornaram donos da vinha, como Jesus contou a parábola. Eis aí o filho do dono da vinha, matemo-los e tomamos conta da vinha. Tomamos conta, vamos nos apoderar do reino de Deus e vamos dizer como o reino de Deus deve funcionar. Porque agora é os homens que dizem e têm poder e querem manipularem até como Deus tem que agir. Tem que dizer como Deus age. Palavras positivas, determina, porque você determina, como se fosse Deus, porque vai mudar a tua vida. E vende um evangelho falso, vende um evangelho que não liberta, vende um evangelho que mantém as pessoas escravas da sua própria ignorância e do seu próprio narcisismo religioso e pseudo-piedade, parecendo piedoso quando não são piedosos, são perversos. Como Jesus disse: vocês entram nas casas das viúvas com pretexto de oração, mas nada disso é pena de viúva, não é a compaixão da viúva, não é misericórdia de viúva e necessitado, não. Vocês entram para tomar até o pouco que eles têm. Por isso que Jesus está sendo julgado ali agora, porque Jesus combateu a religião. Jesus quebra esse princípio, porque a religião não se preocupa com a vida, ela se preocupa com os seus dogmas, com as suas doutrinas e regras. A prova disso é que Judas chegou e dizendo: eu traí sangue inocente, está aqui o dinheiro. E eles disseram para Judas: problema teu. E o cara sai dali para se suicidar na angústia dele, porque a religião não quis saber do sofrimento e da angústia que ele estava dentro de si. A religião estava tão preocupada com seus interesses pessoais que um homem procurou a sua religião, porque Judas era judeu e a religião oficial da nação dele era o judaísmo. Ele nasceu no judaísmo. E quando ele procura a sua religião, cheio de angústia, cheio de culpa, cheio de pensamentos tomando o seu coração e de perturbações emocionais tomando conta dele e dizendo: eu traí sangue inocente, eu busco perdão agora, redição, eu procuro ser remido na religião. A religião olha para ele e diz: o que nós temos a ver com isso? E é o que a religião faz com as pessoas. Não está nem aí com o sofrimento e com a dor da alma da pessoa. Desde que seus interesses pessoais são atendidos, pouco importa o teu sofrimento, pouco importa a tua angústia, pouco se importa com o que você está passando ou deixou de passar. Se você tem traumas emocionais, se você está com angústia dentro de si, se você está com pensamento de suicídio, a religião não está nem aí. Porque a religião procura responder à sua demanda. A religião não vai até a alma dolorida, a alma sofrida, a alma culpada. A religião não, cumpre aí as tuas preceitos, cumpre as regras, faça as tuas novenas, as tuas trenzenas, faça as tuas campanhas, pega o teu azeite, pega o teu sal, pega a rosa, pega os teus... Se você não receber é porque você não tem fé, então isso é problema seu. Isso é problema seu, porque você não é de fé, você não crê em Deus.
E Judas sai dali em angústia, decepcionado consigo mesmo, decepcionado com a sua religião, não tem mais o que fazer. Jesus está preso, está sendo encaminhado a Pilatos, porque eles não podem matar Jesus de forma deliberada. Então eles levam Jesus a Pilatos e Judas sai dali com angústia e não vai até Jesus, aquele que de fato pode perdoá-lo. Porque Pedro negou Jesus, mas Jesus perdoou Pedro. Porque Pedro se refugiou em Jesus Cristo, não na religião. Se refugiou no Senhor e não na religião. Judas saiu dali para se suicidar e tentou o suicídio, amarrou uma corda no pescoço, se precipitou de sobre ali. E diz o texto em Atos dos Apóstolos que Judas não morreu enforcado, mas abriu suas entranhas e as suas vísceras saíram para fora, uma morte cruel. Enquanto isso, Jesus está sendo levado a Pilatos, porque agora a religião não pode matar Deus. Porque se a religião matar Deus, acaba a religião. Porque toda religião precisa de um Deus. Então a religião diz, nós não podemos matá-lo. Vamos entregar ao Estado. E o Estado vai decidir se mata Deus ou não. O que o Estado decidir, está decidido. Como o Estado não gosta de Deus, porque Deus para o Estado é o poder, qualquer um que queira subjugar o poder do Estado, o Estado vai matar. Então nós vamos dizer que ele está querendo se fazer rei e substituir César. E nós só temos um rei que é César. Então vamos levar a Pilatos e a acusação é, ele se faz rei. Jesus nunca quis ser rei. Jesus nunca quis o título de rei. Quando tentavam fazer dele rei, ele se retirava, inclusive. Mas vamos levar para o Estado. O Estado agora é que vai definir o destino de Deus. O que o Estado fizer, a população aceita, porque o Estado é submisso. A população é submissa ao Estado. As pessoas podem até se rebelar contra a religião dela. Ela pode dizer, eu não aceito essa religião, mas ela tem que se submeter às leis do Estado. Ela tem que se submeter ao que o Estado põe. Então vamos levar Jesus para o Estado. E levaram até Pilatos. Jesus diante de Pilatos, Pilatos o interroga. A acusação que é, Pilatos diz, olha, estão dizendo que você se faz rei, logo você tem um reino? Então, Pilatos pergunta para Jesus, de onde é teu reino? Logo se tu é rei, cadê os teus súditos? Jesus disse, se eu fosse rei, os meus servos lutariam por mim. Logo o meu reino não é deste mundo. Tem um reino, mas não é um reino com visível aparência. É um reino que não está aqui nem acolá. É um reino que está plantado no coração de cada um que realmente crê na palavra de Deus e obedece. Este reino não é palpável. Este reino não pode ser tocado. E aí Pilatos diz, olha, aos religiosos, ele é inocente. Não acho nele culpa alguma. Não há motivo de eu mandar matar. Vou mandar matar um inocente? Não, mas ele tem que ser julgado. E ele é da onde? Ah, ele é da Galileia. Ah, então não é da minha jurisdição. Vamos mandar para a jurisdição de Herodes. Porque Herodes, que é o rei da Galileia, é ele que governa lá. E se Jesus é de lá e é festa, e Herodes está aqui para celebrar a Páscoa também. Então vamos mandar para Herodes avaliá-lo. E levam Jesus até Herodes. E Herodes diante de Jesus, quando recebe com alegria, porque Herodes pensava que Jesus ia operar algum milagre. Jesus chegou calado, calado ficou, não falou nada. E Herodes diz, ele não vai fazer nada não? Você é um louco, leva daqui. Volta para Pilatos. Trazem de novo Jesus cansado, apanhando, passando toda aquela angústia, aquela vergonha, aquele desprezo. E Jesus agora chega para ser sentenciado. Jesus diante de Pilatos
é interrogado e Pilatos novamente vê que nele não há nenhum tipo de condenação. A esposa de Pilatos chega e diz: rapaz, sai dessa confusão, porque eu tive um sonho com este homem e não foi bom não. Sai daí, deixa eles se virarem com isso. Pilatos, querendo agradar o povo, político é político, né? Em qualquer época não muda. Pilatos disse: não, mulher, você sabe de nada, deixa eu agradar o povo. Vou colocar, eu tenho um preso aqui chamado, o nome dele é Barrabás. É um assassino, mas é a ocasião da Páscoa, eu todo ano solto um preso. E já que trouxeram isso, eu vou colocar aqui para o pessoal escolher. Vou fazer um agrado do povo e ele está acreditando, o governo, representado por Herodes, está acreditando que fazendo isso vai livrar Jesus. Mas ele manda Jesus para a morte ao fazer isso. A religião está já consciente de que Jesus vai ser morto. O Estado agora envia e coloca: olha aqui, gente, tem Barrabás e tem Jesus. Vocês escolhem, quem vocês querem que eu solte? Diga-me. E aí os anciãos, os sacerdotes vão incitar a multidão a gritar para soltar Barrabás e crucificar Jesus. E começa o grito: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. E aí Pilatos veio e diz: não tem jeito. Ele disse: eu lavo as mãos. Pastor, por que o senhor está contando isso? Para chegar aqui em Simão Cirineu, para você entender. De um lado a religião, do outro o poder político, e no meio Jesus. Paralelos diferentes. E aí Pilatos diz: dá uma surra, bate nele mesmo com força, dá uma quarentena de chicotada nele e manda para a cruz. Os soldados romanos, carne fresca. Sempre os soldados romanos gostavam dessa barbárie. Para eles era um esporte mutilar alguém. Para eles era algo de prazer ver alguém em agonia apanhando até o extremo, até defecar e urinar de tanto apanhar. E eles vão começar a bater e vai arrancar carne, pedaço, começa a dilacerar o corpo do nosso Senhor. Como ovelha muda levada diante dos seus tosqueadores, não abre a boca, suportando tudo isso calado, tudo isso sem falar nada, por amor a mim e a você. Porque há 2000 anos atrás ele enxergava o meu nascimento no ano de 84, o teu nascimento. Ele não poderia abrir mão daquele momento, porque a vida de muita gente depois deles dependia dele, antes dele também. Então ele escolhe ser humilhado, maltratado, para você estar no lugar que está hoje, consciente de vida e vida em Deus. Ele sofre tudo aquilo para que eu e você venhamos ser libertos das ânsias da religião e das ânsias dos poderes políticos deste mundo. Para que eu e você fôssemos libertos de todos os poderes, de principados e potestades, para que nenhuma força tenha domínio sobre nós. Então ele vai suportando todo aquele cruel açoitamento sobre o seu corpo, e não tem ninguém para estar ali com ele, segurando-lhe a mão e dizendo: eu sou contigo, porque nessa hora todos os abandonou, porque naquela hora não tinha ninguém para estar com ele. Hora de muita agonia, hora de muito sofrimento, hora de muita dor. Terminando de apanhar, ele coloca uma coroa de espinho, joga-lhe um manto, dá-lhe uma cana e diz: está aí o rei de vocês. Esculhambado, vocês querem quem? Barrabás ou Jesus? Não, nós queremos é Barrabás. O povo sempre gosta da coisa errada. É impressionante. As pessoas gostam, a atraída pelo mal parece. Mas era assim que tinha que ser.
Vão levar Jesus para ser crucificado. Põe-lhe uma cruz pesada sobre os seus ombros. Põe um madeiro. E é nessa hora que eu chamo a atenção para você. A religião está do outro lado, no templo, se preparando para imolar o cordeiro pascal. Como se nada tivesse acontecido, milhões e a religião, o sacerdote levita cantando, louvando a Deus no templo, na sua presunção de que estão louvando a Deus, mas Deus está ali do outro lado, apanhando como condenado e com o madeiro pesado para carregar sozinho. E aqueles que levaram Jesus para tudo isso estão vestidos de linho fino, vestidos com as suas roupas de sacerdote, como se nada tivesse acontecido, adorando o Deus da religião, quando o Deus do Criador do universo, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que fez todas as coisas, está caído como marginal do outro lado. E a religião está celebrando, cantando, louvando, mas não estão nem aí para o Jesus da cruz que está ali do outro lado, porque Jesus da cruz não serve para religioso. E Jesus coloca a cruz sobre os seus ombros, que vai levar para o Calvário, e é a cruz que cada um religioso que está ali, que está aqui hoje, deveria carregar sozinho. A cruz da condenação, a cruz que nos leva à morte, a cruz que nos diz: você está condenado. Mas ele preferiu carregar sozinho, sobre os seus ombros. Preferiu carregar sozinha, porque a religião não quer carregar a cruz. A religião só quer o nome de Jesus, mas não quer a cruz de Cristo, porque a cruz é pesada. O religioso só quer cumprir o ritual, vir numa igreja no domingo. O religioso, ele quer cumprir a sua reza, as suas orações. O religioso, ele quer cumprir a demanda de cultos, como se fosse um trabalho, como bater carteirinha. E pouco está se importando com o que está acontecendo com os que estão à beira do caminho, porque muitos estão vindo para o templo com as suas vestimentas de linho, com as suas túnicas de linho, passando por Jesus e fazendo como se Jesus nem existisse, porque estão com pressa para chegar no templo, porque às 15h, o religioso, o sumo sacerdote, o líder do judaísmo, está ali e vai me abençoar, mas eu preciso chegar a tempo na religião. Não tem tempo para Jesus que está caindo pelo caminho. A religião e os religiosos estão eufóricos. Daqui a pouco o cordeiro pascal vai ser imolado. Nós vamos estar no templo cantando a Deus. E aqueles que irão abençoá-los são as mãos daqueles que levaram o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para Pilatos condenar. Só que as pessoas religiosas não conseguem ver a verdade, porque só conseguiremos enxergar a verdade através de Jesus. Jesus diz: e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A religião só tende a cegar pessoas e fazer pessoas se tornarem ignorantes na sua crença. O poder político está em conchave com a religião. Parece os dias de hoje, não mudou nada. Hoje um monte de evangélico metido em política e usando o nome de Jesus e o nome da religião como se Jesus fosse um título e uma religião. Jesus não é título, Jesus não é religião. Jesus é o autor e consumador da vida. Ele é o próprio Deus encarnado e habitou no meio dos homens com poder e grande glória para salvar e restaurar aqueles que estão perdidos à beira do caminho. A religião está lá celebrando Deus quando Deus não está lá com eles. Deus está caindo pelo caminho de tão cansado, carregando a minha e a tua cruz. Eles estão adorando o Deus da religião, mas o Deus da vida está ali, caindo pelos caminhos, apanhando, em carne e osso,
E as pessoas indo para o culto, passando por ele e não vendo ele. Jesus, quantas vezes você vem pelo caminho para ir para a tua religião e Jesus está caído à beira do caminho na vida de um homem, na vida de uma mulher, e ninguém percebe a dor e o sofrimento da pessoa na rua. Não é que eu tenho o meu culto da religião para dar a Deus, mas Deus preferiu ser amado não numa instituição, Deus preferiu ser amado nas pessoas. Deus é cultuado quando você ajuda as pessoas, quando você ama as pessoas, quando você perdoa as pessoas, quando você dá misericórdia para as pessoas. Deus é amado no próximo, não nos prédios bonitos e suntuosos que existem, nem pela política, porque tanto a religião quanto a política buscam por poder, e Jesus Cristo busca pelas almas perdidas para salvar e resgatar e levá-las para o seu reino de amor e de graça. Está todo mundo nesse caminho da religião, sem amor, porque estão preocupadas consigo mesmo, estão preocupadas com seus interesses pessoais, igual a religião, porque aquele que adora a religião se torna igual àquilo que o adora. Então elas estão passando pelo autor e consumador da vida e nem se sensibiliza por aquele que está caído no madeira, é um marginal para eles. Porque a religião não deixa ver Jesus assim, fraco. Porque um Jesus fraco ninguém quer. Um Jesus caído, cansado, humano. Não, eles querem o Deus da glória, o Deus da suntuosidade. Não o Deus da simplicidade, da humildade, que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na religião não tem espaço para humildade, para misericórdia, não tem espaço para essas coisas, porque é poder, é briga, é disputa de cargos, de posição, de interesses. Enquanto isso, Jesus vai caindo pelos cantos da vida, na vida dos outros. Na vida do próximo, ele está ali junto com o caído, com o doente, com o enfermo, com o moribundo, e ninguém percebe. E de repente, Jesus não aguenta o peso da própria cruz. Ele desaba. Porque a cruz é pesada. E foi pesada até para Jesus, como a cruz é pesada para mim e para você. A nossa cruz não é leve, não é fácil carregar a cruz. A cruz nossa é muito pesada e muitas vezes você vai cair de cansaço. Muitas vezes você vai cair porque a cruz está pesada demais para carregar. E quando a cruz começa a pesar, os líderes religiosos nem se preocupam em saber se você está bem ou não. Porque você só vale enquanto você produz para a religião. E aqui você que me ouve pelo YouTube ou pela nossa web rádio, religioso barato, que só dá valor enquanto os teus obreiros, ou os teus pastores, ou os teus membros produzem, mas depois que eles param de produzir, você começa a humilhá-los e descartá-lo como se fosse lixo. Tu vai dar conta no dia do Senhor. Você também que está aqui, que serve a religião com os interesses pessoais e não por amor à vida e ao próximo. Porque Jesus caindo, cansado, porque a cruz pesa para todo mundo, gente. A cruz não é fácil. O evangelho da cruz machuca. O evangelho da cruz produz feridas que muitas das vezes você procura ser curado pelos homens, mas as feridas da cruz, só aquele que morreu na cruz pode sarar. Porque a cruz produz feridas em nós. Não pense você que a cruz é flor, é rosa, não. A cruz é pesada, mas é aquele louvor: se a cruz pesada for, Jesus estará contigo no caminho. Você só não pode largar a cruz. Você não pode largar o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é pesado. O evangelho da religião é a facilidade. O evangelho da religião são as facilidades da vida. Mas o evangelho da cruz é pesado. É pesada. E a prova é que o autor da vida, em carne e osso,
e em sangue, habitando no meio dos homens, ele mostrou que a cruz de fato é pesada para carregar, e ele mesmo cai. E quando ele cai, vem um religioso que saiu da Líbia, de Cirene, da África, no norte, que dias vem para poder celebrar a festa da religião, vem para dar o seu culto na religião, e ele vem pelo caminho, ele vem do campo para entrar na cidade, e vem um cortejo saindo da cidade, ele vindo de encontro à religião, e o Deus que segundo a religião é o Deus deles, está saindo de Jerusalém para ir para a morte. E aí Simão Cirineu vem entrando em Jerusalém, vem do campo, e Simão Cirineu chega, dá diante daquela cena, o Deus da vida caído, o autor e consumador da nossa fé, o Deus da nossa esperança, aquele que vai nos remir de todo o pecado, todo ensanguentado, cortado, fraco, debilitado, caído. E Simão Cirineu, que veio buscar a bênção para sua esposa, para os seus 2 filhos, Alexandre e Rufo, que estão em Cirene. Ele veio receber a aspersão do sangue do Cordeiro Pascual, mas ali diante dele agora ele não sabe, mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo está diante dele. E o soldado romano, sem saber do que está fazendo, um instrumento do Deus da vida, constrange Simão Cirineu e dizendo: ajuda-o a levar a cruz. Ajuda-o. O constrange, a palavra constranger é unir-se. Aqui não é o constrangimento de fazer o outro ser obrigado a forçar a fazer alguma coisa e está sendo constrangido. O conceito no dicionário Aurélio, até também eu pensava que a palavra constrangimento era quando você vai coagir alguém. É também, são sinônimos. Mas a raiz da palavra constrangimento é unir-se muito ao outro. É como o soldado romano dissesse: a partir de agora, se una a este homem. Você vai se unir a ele muito, porque a palavra constrangimento é unir-se muito, anulando todos os espaços que tem entre ambos. E olha que controvérsia. Ele está indo para a religião, para se ligar com Deus. A palavra religião vem do termo religare, conectar-se com Deus. É o homem com seus meios e esforços tentando chegar a Deus. A religião é isso. A palavra religião vem de religare, se ligar a Deus através dos seus preceitos, dogmas e etc. Simão Cirineu está indo se unir à religião, porque ele acredita que é se unindo à religião que ele vai ser redimido de todos os seus pecados. Mas ele não sabe que a religião está tentando se conectar com Deus lá no templo de Jerusalém através da festa, mas aqui na Via Dolorosa, o Deus da vida está querendo se conectar com Simão. E nessa hora, Simão se une a Jesus. Ele elimina todos os espaços que há entre ele e Jesus agora. E quando ele entra em contato com o sangue de Jesus, ele se torna impuro para a religião. Ele não pode ir mais para o templo com o sangue de Jesus manchado no corpo. Está anulado o seu culto agora na religião. E o culto dele acontece agora não no templo. O culto de Simão Cirineu acontece agora na rua, na Via Dolorosa, ajudando o Nazareno, que para ele é só um mortal, mas ele não sabe que aquele é o que vai ressuscitar ao 3º dia dentre os mortos. Pastor, onde acontece o meu culto a Deus? Acontece quando você ajuda o teu próximo a carregar a sua própria carga, que é pesada. Pastor, quando eu dou culto a Deus? Quando você leva a minha carga e eu levo a sua carga.
Quando você ajuda eu carregar a minha cruz e você ajuda o outro a carregar a cruz, e eu te ajudo a carregar a cruz, porque Gálatas 6:1 está dizendo assim: cada um levai as cargas um dos outros e cumprirei a lei de Cristo. Pastor, o que eu tenho que fazer para dar um culto bom a Deus? Carregue as cargas do teu irmão. Ajude as pessoas que estão com a cruz pesada a amenizar mais a cruz dela, porque tem muitos homens, mulheres de Deus, membros, não membros, pessoas que estão nas sarjetas, pessoas que estão na calçada, que a vida está muito pesada e eles estão esperando um Simão Sirineu ajudar a carregar a cruz, porque a cruz é pesada demais para levar sim. Mas se eu e você nos ajudarmos uns aos outros em amor, então Jesus Cristo virá e levará nossas cargas, e a nossa vida será mais leve e suave, porque Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, diz o Senhor dos Exércitos. Somente assim nós receberemos refrigério, quando levarmos as cargas uns dos outros. Ajude o teu próximo, para de querer só ser ajudado. Você só vem para a igreja para ser ajudado ou para ajudar? Não vou mais para a igreja não, porque ninguém me ajuda. Então você está no lugar errado, vai procurar a religião. Porque aqui você não vem para ser ajudado, você vem para ajudar. E quando você aprende a ajudar, Deus te ajudará. As pessoas já chegam na igreja com interesses de serem ajudadas. Temos que ajudá-las, porque é o nosso dever. Mas não venha para a religião com o interesse de ser ajudado. Venha para Cristo para ser alguém que vai servir. Porque Jesus disse: tal como o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir. Você pode servir de alguma maneira. Você pode ajudar as pessoas. Como eu disse hoje de manhã, quantas vezes você chegou para mim e disse: pastor, a tua carga está pesada? Ou não só você, nesses 18 anos de evangelho, será que alguém chegou e disse para você também: estou aqui o que precisar? Estou aqui à tua disposição? Estou aqui, se você quiser uma visita, pode me chamar. Estou aqui, se você quer um aconselhamento, pode sentar comigo. Tem muita gente que não está conseguindo levar mais a cruz, está caindo pelos caminhos. Vamos ajudar essas pessoas a levantar, porque Cristo está nelas também. Cristo morreu por elas. Ajude as pessoas a levantarem. Pastor, mas eu também estou precisando. Ele levará a tua cruz. Se Ele não está levando a tua cruz, é porque você não está levando a cruz de ninguém. Você não está carregando, você está sendo peso. Você está preocupado com a religião. O que a religião vai me dar? E a religião está preocupada também com você. O que você pode me oferecer? Como o governo está preocupado só com o que você vai dar para ele e vai produzir para ele. Mas Jesus Cristo está preocupado com a sua alma. Você não pode ter nada. Você não pode nem ter nem onde reclinar a cabeça. Você não pode ter nem o que comer hoje. Mas se você for um Simão Sirineu que está disposto a abrir mão para se unir a Jesus, porque Romanos diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos une. O amor de Cristo tira todos os espaços que a religião e os homens colocam e nos une a Deus em amor. Nós temos que estar unidos em amor, porque Cristo nos amou. E Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Seja um Simão Sirineu, que a cruz está pesada para muita gente. A cruz é pesada, o evangelho é pesado. Não é fácil não. E muitos têm cansado.
Mas mesmo cansado, Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Porque se você seguir, Ele vai te ajudar a carregar a cruz. Pega a cruz, põe sobre os ombros e diz: eu vou até o fim. Não vou desistir. Porque se você desistir, você vai morrer no caminho. Mas se você olhar e dizer: eu vou chegar no triunfo, Jesus vai levantar muitos sirineus, como levantou na minha vida durante esses 18 anos. Por onde você passar, vai ter sempre alguém que vai te levantar e vai te ajudar no nome de Jesus Cristo. Porque ainda que o pai ou a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Carrega a cruz, ainda que pesada for. Seja qual for o teu problema, Cristo está contigo. Cristo está contigo. Ainda que as noites sejam traiçoeiras, ainda que os dias sejam difíceis, mas Cristo estará contigo. Ele não vai te deixar, Ele não vai soltar as tuas mãos, porque não deixaram Ele no caminho. Um homem que veio, abriu mão da religião e disse: vou ajudá-lo. E ele, toda a casa dele foi salva. Lê lá em Romanos, na sua casa, 16. Saudai a Alexandre e a sua mãe. Paulo saudando o filho e a esposa de Simão Cirineu. Pode ter certeza que se você se unir a Cristo, se unir a Ele, Deus vai te abençoar. Paulo sauda Rufo e a mãe dele, pais, o filho e a esposa de um homem que decidiu levar a cruz de Jesus, mostrando: eu ajudo ele a levar a cruz e ele ajuda eu levar a minha. Porque a cruz tem que ser compartilhada. O peso da cruz tem que ser compartilhado. A tua dor é a minha dor. O teu sofrimento é o meu sofrimento. A tua tristeza é a minha tristeza. E a nossa alegria é a alegria do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então se coloque de pé, por gentileza. Coloque a